Você sabia que existe uma mansão nos Estados Unidos com uma garagem subterrânea para mais de 100 carros, um teatro particular com capacidade para 50 pessoas e um sistema de segurança que custa mais por ano do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira? Ou que um cantor britânico construiu uma casa com um pub completo no subsolo, pista de boliche e um quarto temático inspirado em castelos medievais? Tudo dentro de uma propriedade avaliada em mais de 40 milhões de dólares? O que você provavelmente não sabe é que essas não são as mais absurdas da lista. Há mansões de celebridades que ultrapassaram qualquer limite do bom senso de formas que nenhum arquiteto ousaria propor para um cliente comum. E os donos pagaram caro por isso, às vezes literalmente. Comecemos pelo caso mais documentado de excesso arquitetônico da última década. Em 2017, o cantor americano Drake terminou a construção de sua mansão em Toronto, no Canadá, apelidada pelos vizinhos simplesmente de A Pirâmide. O apelido não é por acaso. A fachada inteira foi revestida com pedra calcária, importada da França, o mesmo material usado na construção do Palácio de Versalhes. Dentro da propriedade de mais de 50 mil metros quadrados, Drake instalou uma quadra de basquete com o seu rosto pintado no centro do piso, iluminação personalizada que muda de cor conforme o horário do dia e um cofre subterrâneo acessível apenas por uma escada secreta atrás de uma estante de livros. O custo total da obra foi estimado em 100 milhões de dólares canadenses. A Prefeitura de Toronto abriu uma investigação sobre irregularidades na construção do muro externo, que ultrapassava em quase 2 metros a altura permitida por lei. Drake pagou a multa sem questionar. Mas se Drake causou espanto no Canadá, o que Mike Tyson fez em Ohio no final dos anos 90 entrou para os registros históricos como um dos casos mais extremos de dinheiro mal administrado por uma celebridade. Em 1998, Tyson comprou uma propriedade de 4 mil metros quadrados em Farmington Hills e transformou ela em algo que nenhum engenheiro havia projetado para uso residencial. Ele mandou construir um zoológico particular dentro da casa, com jaulas para 3 tigres de bengala adultos. Os animais viviam em uma ala separada da mansão, conectada à área de lazer por um corredor de vidro. Os custos de manutenção dos tigres chegavam a 300 mil dólares por ano apenas em alimentação e cuidados veterinários. Em 2003, quando Tyson declarou falência, a propriedade foi leiloada. Os tigres foram transferidos para um santuário no Colorado. O caso de Nicolas Cage é diferente porque não envolve uma mansão. Envolve 15 delas ao mesmo tempo. A mansão foi vendida por um valor 40% menor do que o investido na reforma. Entre 2002 e 2009, o ator comprou propriedades em Nova Orleans, Las Vegas, Rhode Island, Bath, na Inglaterra, e 2 ilhas privadas nas Bahamas. Em uma das casas em Nova Orleans, localizada no bairro histórico do Garden District, Cage instalou uma coleção de artefatos ocultistas avaliada em mais de 2 milhões de dólares, incluindo um crânio humano de origem medieval comprado em leilão em Londres. A propriedade ficou conhecida no bairro como a Casa da Bruxa. Em 2009, a Receita Federal americana entrou com uma ação contra Cage por falta de pagamento de impostos no valor de 13 milhões de dólares. Ele foi obrigado a vender 11 das 15 propriedades em um período de 18 meses. A casa de Nova Orleans foi a última a ser vendida, e apenas depois de ficar parada no mercado por mais de 2 anos sem compradores interessados. Mariah Carey escolheu uma abordagem diferente para gastar de forma irracional. Em vez de construir ou comprar em excesso, ela transformou um apartamento em Nova York, no Upper East Side, em algo que nenhum apartamento deveria ser. Carey alugava o espaço por 360 mil dólares por mês e mandou reformar o interior inteiro para instalar um closet climatizado especificamente para suas perucas, uma coleção de mais de 200 peças armazenadas em suportes individuais com temperatura e umidade controladas. O apartamento também tinha uma banheira de mármore rosa importada da Itália, instalada em uma plataforma elevada no centro do banheiro principal, acessível por 3 degraus. A reforma custou 8 milhões de dólares em um imóvel que ela não possuía. Quando saiu, em 2016, o proprietário entrou com uma ação judicial, alegando danos à estrutura original do apartamento. Esses 4 casos têm algo em comum, além do dinheiro gasto sem critério. Todos geraram consequências legais ou financeiras diretas para os seus donos. Nenhum deles foi apenas extravagância inofensiva.
Se os casos anteriores envolveram propriedades inteiras fora do controle, o que algumas celebridades fizeram com quartos específicos dentro de suas mansões, ultrapassa qualquer lógica de uso residencial. Michael Jackson transformou o quarto principal de Neverland em algo que arquitetos de Los Angeles descreveram em documentos oficiais como uma instalação de entretenimento disfarçada de dormitório. O cômodo tinha 230 metros quadrados. Teto com projeção de céu estrelado controlada por computador, um sistema de som com 48 alto-falantes embutidos nas paredes e no piso, e uma cama circular de 4 metros de diâmetro suspensa por cabos de aço que permitiam leve balanço. A temperatura do quarto era mantida entre 16 e 18 graus Celsius o ano inteiro por um sistema de climatização independente do restante da casa. O custo apenas do quarto foi estimado em $4 milhões na época da construção. Em 1993, Celine Dion foi mais literal na sua extravagância. Em sua mansão em Jupiter Island, na Flórida, ela mandou construir um quarto inteiramente revestido de espelhos, teto, paredes e piso, com exceção da área da cama. O projeto foi assinado por um designer belga contratado especificamente para essa única peça da casa. Os espelhos eram de cristal veneziano importado de Murano, Itália, e o processo de instalação levou 6 meses porque cada painel precisava ser cortado com precisão milimétrica para encaixar nos cantos curvos do cômodo. O resultado foi um quarto onde qualquer ponto de observação refletia infinitas imagens simultâneas. Funcionários que trabalhavam na mansão relataram que nenhum deles conseguia ficar mais de alguns minutos dentro do quarto sem sentir desorientação. Celine Dion vendeu a propriedade em 2019 por $38 milhões, abaixo do valor de mercado esperado. Compradores interessados desistiram especificamente após visitar o quarto dos espelhos. O caso de Cristiano Ronaldo em sua mansão em La Finca, em Madrid, virou notícia em 2015, quando um ex-funcionário revelou detalhes do quarto principal em uma entrevista a um jornal espanhol. O teto do cômodo tinha uma pintura de 7 metros por 4 metros representando Ronaldo em posição de comemoração de gol, executada por um artista italiano contratado por €120 mil. A cama tinha cabeceira de couro branco com o monograma CR7 bordado em fio de ouro. O sistema de iluminação do quarto tinha 42 modos diferentes programados para situações específicas, incluindo um modo chamado internamente de modo troféu, ativado automaticamente toda vez que Ronaldo vencia um prêmio individual. O ex-funcionário afirmou que esse modo foi ativado 4 vezes em um único ano. Kim Kardashian e Kanye West levaram a extravagância do quarto para um extremo oposto. O minimalismo radical que custou mais do que qualquer decoração normal. Em sua mansão em Hidden Hills, na Califórnia, o casal reformou o quarto principal 3 vezes em 5 anos, gastando um total de $18 milhões apenas nesse cômodo. A versão final, concluída em 2018 pelo arquiteto Axel Vervoort, era um quarto completamente branco, sem nenhum móvel visível além da cama. Armários, tomadas, interruptores e até a porta foram embutidos nas paredes com acabamento contínuo, criando a ilusão de um espaço sem nenhum elemento funcional. A cama em si custou $450 mil e foi fabricada artesanalmente por uma empresa suíça em um processo que levou 8 meses. Vizinhos que visitaram a propriedade descreveram o quarto como desconcertante e impossível de ficar dentro por muito tempo. O padrão que emerge desses quartos é consistente. Quanto mais dinheiro foi gasto, menos funcional o espaço se tornou para o uso cotidiano para o qual foi originalmente projetado. Piscinas em mansões de celebridades deixaram de ser itens de luxo para se tornar projetos de engenharia que desafiam o bom senso construtivo. Rod Stewart mandou construir em sua propriedade em Epping, na Inglaterra, uma piscina em formato de guitarra elétrica. O projeto, concluído em 1992, tinha 22 metros de comprimento no ponto mais longo, seguindo exatamente as curvas de uma guitarra Gibson Les Paul, em escala ampliada. O fundo da piscina foi revestido com mosaico italiano formando as cordas do instrumento. O problema estrutural surgiu imediatamente após a conclusão.
O formato irregular criava zonas mortas de circulação de água onde o cloro não se distribuía uniformemente, exigindo um sistema de filtragem 4 vezes mais potente do que uma piscina convencional do mesmo volume. O custo de manutenção anual chegava a 80 mil libras. Em 2008, Stewart mandou destruir a piscina e construir uma retangular no mesmo espaço. O cantor Robin Thicke tomou uma decisão diferente em sua mansão em Los Angeles. Em 2012, ele instalou uma piscina suspensa sobre a garagem, conectada à área de lazer do segundo andar da casa por uma passarela de vidro. A piscina tinha fundo e laterais totalmente transparentes, permitindo que qualquer pessoa na garagem abaixo pudesse ver o interior do tanque e quem estava nadando. Engenheiros contratados para a obra alertaram que a estrutura exigiria reforço adicional nas vigas da garagem a cada 5 anos devido ao peso de aproximadamente 180 toneladas de água. Thicke vendeu a propriedade em 2015. O comprador contratou uma equipe para remover a piscina antes de se mudar. Em Beverly Hills, o produtor musical Quincy Jones transformou a área da piscina de sua mansão em um complexo aquático com 5 tanques interconectados de tamanhos diferentes, cada um mantido em temperatura distinta. O menor tinha água a 38 graus para uso como ofurô. O maior tinha 25 graus para natação. Os 3 intermediários variavam entre 28 e 32 graus. O sistema de aquecimento e refrigeração independente para cada tanque consumia energia equivalente a 40 residências comuns por mês. A conta de eletricidade apenas para a área da piscina chegava a 22 mil dólares mensais. Quando Jones colocou a propriedade à venda em 2018, o sistema de piscinas foi listado separadamente como instalação de spa profissional no anúncio imobiliário, na tentativa de justificar o valor pedido de 36 milhões de dólares. O caso mais extremo documentado pertence ao rapper Birdman, nascido Brian Williams, em sua mansão em Miami Beach. Em 2010, ele mandou instalar uma piscina dentro de casa, no andar térreo, ocupando o espaço que originalmente seria a sala de estar. A piscina tinha 12 metros de comprimento e estava separada da área de jantar apenas por uma parede de vidro de 2 metros de altura. O projeto exigiu impermeabilização especial de toda a laje, substituição do sistema elétrico do andar inteiro por versões resistentes à umidade e instalação de desumidificadores industriais para controlar a condensação que danificava o resto da casa. O custo da instalação foi de 3 milhões e 200 mil dólares. 2 anos após a conclusão, problemas de infiltração começaram a comprometer as fundações. Em 2014, Birdman enfrentou uma ação judicial do município de Miami Beach por violações ao Código de Construção. A piscina foi drenada e fechada por ordem judicial. O que une todos esses projetos é a ausência completa de consulta técnica adequada antes da execução. Em todos os casos documentados, engenheiros e arquitetos contratados registraram objeções formais que foram ignoradas pelos proprietários. As consequências chegaram sempre depois, na forma de processos, reformas forçadas ou vendas com prejuízo. A automação residencial em mansões de celebridades atingiu níveis que engenheiros de software descrevem como tecnicamente possível, mas operacionalmente irracional. Will Smith e Jada Pinkett Smith instalaram em sua mansão em Calabasas, na Califórnia, um sistema de automação que custou 12 milhões de dólares e levou 3 anos para ser programado por uma equipe de 18 engenheiros. O sistema controlava cada tomada, lâmpada, cortina, torneira e eletrodoméstico da propriedade através de uma rede de 42 mil sensores distribuídos por todos os cômodos. O problema documentado surgiu no segundo ano de operação. O sistema era tão complexo que qualquer atualização de software exigia o desligamento completo da casa por períodos de 6 a 12 horas. Em 2 ocasiões, falhas no código-fonte travaram completamente todas as portas eletrônicas da propriedade, incluindo as de saída, prendendo funcionários dentro da mansão por períodos de 3 e 5 horas, respectivamente, até que técnicos externos chegassem para resolver o problema. A família contratou um engenheiro residente em tempo integral com salário de 320 mil dólares anuais, exclusivamente para manter o sistema funcionando. O cantor Usher foi mais específico em seu excesso tecnológico. E você, já pensou em ter uma mansão com um zoológico ou uma piscina suspensa? Agora, ao invés de gastar uma fortuna, que tal explorar o mundo das melhores neural networks com uma assinatura?
Acesse playprof.com e ganhe 500 tokens ao se registrar pelo link na descrição. Em sua mansão em Atlanta, ele instalou um sistema de reconhecimento facial em todas as 43 portas internas da propriedade. Cada porta só abria mediante identificação biométrica do rosto de pessoas previamente cadastradas no sistema. Convidados precisavam ser registrados com antecedência mínima de 24 horas antes de visitar a casa. O sistema tinha uma taxa de falha de reconhecimento de 12% em condições de iluminação baixa, o que significa que em ambientes com luz reduzida, aproximadamente 1 em cada 8 tentativas de abertura de porta falhava, mesmo para moradores cadastrados. Usher resolveu o problema instalando iluminação de emergência em todos os corredores que permanecia acesa 24 horas por dia, eliminando completamente a possibilidade de escurecer qualquer parte interna da casa. O caso de Jay-Z e Beyoncé, em sua mansão em Bel Air, documenta um tipo diferente de excesso tecnológico. O casal instalou um sistema de som ambiente que cobria não apenas o interior da casa, mas também o jardim, a piscina e o estacionamento externo, em um total de 146 zonas de áudio independentes. Cada zona podia reproduzir música diferente simultaneamente. O sistema foi projetado por uma empresa alemã especializada em acústica de salas de concerto e levou 18 meses para ser instalado. O custo foi de $8.4 mil. A instalação exigiu a abertura de paredes em toda a propriedade para a passagem de cabos, seguida de reforma completa de todos os acabamentos. Técnicos de som contratados para calibrar o sistema trabalharam por 62 dias consecutivos, medindo frequências em cada cômodo. O resultado final permitia que uma música tocando na cozinha não fosse audível a meio metro de distância, no corredor adjacente. Kanye West aplicou tecnologia de forma ainda mais singular em sua propriedade em Wyoming, adquirida em 2019. Ele contratou uma empresa de tecnologia de Los Angeles para instalar um sistema de iluminação que reproduzia o ciclo solar natural dentro de todos os cômodos fechados da casa, simulando o nascer e o pôr do sol com variações de cor e intensidade ao longo de 24 horas. O sistema usava painéis de LED de alta potência embutidos nos tetos e paredes, com 3.200 pontos de luz individuais controlados por algoritmo. O objetivo declarado de West era eliminar a necessidade de janelas em qualquer cômodo da casa. Arquitetos contratados para o projeto registraram formalmente que a ausência de ventilação natural em espaços habitados viola códigos de construção do estado de Wyoming. West respondeu instalando um sistema de ventilação artificial que custou mais $2 milhões para compensar a ausência de janelas funcionais. O padrão tecnológico nessas mansões revela uma constante. A tecnologia foi instalada para resolver problemas que a própria tecnologia havia criado. Garagens em mansões de celebridades deixaram de ser espaços para guardar carros e se tornaram construções autônomas que frequentemente superam em custo e complexidade a casa principal. Jerry Seinfeld construiu em sua propriedade em Nova York uma garagem subterrânea com capacidade para 47 veículos, distribuídos em 3 andares escavados abaixo do nível do solo. O projeto, concluído em 2002, exigiu a remoção de mais de 8.000 toneladas de terra e rocha do subsolo de Manhattan, um processo que levou 18 meses apenas na fase de escavação. A garagem tem sistema de climatização independente mantendo temperatura constante de 16 graus Celsius para preservação dos veículos, iluminação museológica com spots individuais para cada carro e um elevador hidráulico que transporta os veículos entre os andares. O custo total da construção foi de $11 milhões, valor superior ao de muitas residências completas em Nova York. Seinfeld contrata 2 funcionários em período integral exclusivamente para a manutenção da garagem e dos veículos armazenados. O apresentador Jay Leno foi além em sua garagem em Burbank, na Califórnia. A estrutura tem mais de 1.800 metros quadrados, abriga 181 veículos entre carros e motocicletas e possui uma oficina mecânica completa com equipamentos industriais. A garagem tem sistema de ventilação próprio, banheiros, sala de reunião e uma área de recepção com sofás e televisões. Leno instalou um dinamômetro, equipamento usado em pistas de corrida para medir potência de motores, dentro da garagem,
custando $480 mil apenas esse item. A conta de energia elétrica da garagem chega a $9 mil mensais. Quando Leno se aposentou do programa Tonight Show em 2014, ele declarou publicamente que a garagem era o único motivo pelo qual continuava morando em Los Angeles. O rapper e empresário Jay-Z construiu uma garagem diferente em sua mansão em Bel Air, uma estrutura de 2 andares com capacidade para 20 carros, onde o andar superior é totalmente envidraçado e visível da sala de estar principal da casa. O projeto foi intencional. Jay-Z queria que sua coleção de carros fosse parte da decoração visual da propriedade, visível de dentro da casa, como se fosse uma escultura. A garagem superior tem iluminação teatral programável, com 56 modos diferentes de apresentação. O piso é de resina epóxi branca polida que reflete os veículos como um espelho. O custo da garagem foi de $4.3 milhões. Um arquiteto consultado pelo jornal Architectural Digest, em 2018, descreveu a estrutura como funcionalmente uma galeria de arte que ocasionalmente abriga automóveis. O caso mais extremo pertence ao cantor Ralph Lauren, que construiu em sua fazenda em Bedford, Nova York, uma garagem que internamente é idêntica a um museu de arte contemporânea. As paredes são revestidas de concreto polido, a iluminação segue padrões museológicos com índice de reprodução de cor acima de 95%, e cada veículo tem um espaço demarcado no piso com linhas de bronze incrustadas. A garagem abriga 42 carros, incluindo modelos únicos de corrida dos anos 30 e 40 do século passado. O seguro apenas dos veículos armazenados custa $1.2 milhões por ano. Lauren contratou um curador, profissional normalmente associado a museus de arte, para administrar a coleção e documentar a história de cada veículo. A garagem nunca foi aberta ao público e aparece em apenas 3 fotografias oficiais publicadas ao longo de 20 anos. O que distingue essas garagens de simples espaços de armazenamento é o nível de investimento em infraestrutura permanente que serve exclusivamente para guardar objetos que, na maioria dos casos, são usados menos de 10 vezes por ano. Seinfeld admitiu em entrevista que alguns carros de sua coleção não saem da garagem há mais de 5 anos. Algumas celebridades não se contentaram em construir mansões absurdas. Elas usaram essas propriedades para realizar festas que transformaram os espaços em algo completamente diferente do que foram projetados para ser. P. Diddy, nascido Sean Combs, realizou em sua mansão em East Hampton, em Long Island, uma festa de aniversário em 2003 que custou $7 milhões em uma única noite. A propriedade foi completamente transformada para o evento. Tendas climatizadas cobrindo 1.200 metros quadrados do jardim, piso de madeira instalado sobre a grama para criar uma área de dança, e um sistema de som temporário montado por uma empresa especializada em shows de estádio. Foram contratados 420 funcionários apenas para servir os 300 convidados, uma proporção de quase 1,5 funcionário por pessoa presente. O cardápio incluía lagosta viva transportada de Maine em caminhões refrigerados que chegaram à propriedade na manhã do evento. Após a festa, a equipe de limpeza levou 3 dias para restaurar o jardim ao estado original. A prefeitura de East Hampton multou Diddy por exceder o limite de ruído permitido após as 22 horas, mas a multa de $12 mil representava menos de 0,2% do custo total do evento. Paris Hilton organizou em sua mansão em Bel Air, em 2006, uma festa temática que exigiu a construção de uma estrutura permanente no jardim. Ela mandou erguer um pavilhão de vidro e aço de 200 metros quadrados que levou 6 semanas para ser construído, exclusivamente para abrigar uma única festa de lançamento de seu perfume. O pavilhão foi projetado para ser desmontado após o evento, mas Hilton decidiu mantê-lo como estrutura permanente após ver o resultado. O custo da construção foi de $1.3 milhões. A festa em si custou outros $2 milhões, incluindo decoração floral que exigiu o transporte de orquídeas da Tailândia e rosas da Colômbia. 280 convidados compareceram. O custo por convidado foi de aproximadamente $11 mil. O caso de Kim Kardashian e Kanye West em sua propriedade em Hidden Hills documenta um excesso diferente. O aniversário de 40 anos de Kim, em outubro de 2020,
O casal transformou a mansão inteira em um resort particular durante 5 dias. Foram instaladas cabanas individuais no jardim para cada grupo de convidados, com banheiros privativos, camas e serviço de quarto disponível 24 horas. Uma equipe de 58 profissionais de spa foi contratada para oferecer tratamentos durante todo o período. O custo do evento foi de $1.800.000. A festa gerou controvérsia pública porque ocorreu durante as restrições da pandemia, quando reuniões de mais de 10 pessoas eram proibidas na Califórnia. 56 convidados estavam presentes. Leonardo DiCaprio realizou em sua mansão em Bird Street, em Los Angeles, uma festa em 2013 que entrou nos registros da propriedade por razões estruturais. Ele contratou uma empresa especializada em eventos para instalar uma pista de dança suspensa sobre a piscina, apoiada em estrutura metálica, ancorada nas bordas do tanque. A pista tinha capacidade para 80 pessoas e ficou instalada por 2 dias. Após a desmontagem, verificou-se que as âncoras da estrutura metálica haviam danificado as bordas de granito da piscina em 7 pontos distintos. O reparo custou $140.000. DiCaprio pagou sem contestar. O padrão nessas festas é consistente com o padrão das mansões que as abrigaram. Cada evento foi planejado sem considerar as consequências práticas para a propriedade ou para os limites legais locais. Em todos os casos documentados, os custos reais superaram os orçamentos iniciais em pelo menos 30%. O que as mansões mostram publicamente é apenas uma fração do que existe dentro delas. Os casos mais chocantes documentados não envolvem piscinas extravagantes ou garagens milionárias. Envolvem o que foi construído para nunca ser visto. A mansão de Michael Jackson em Neverland tinha um sistema de túneis subterrâneos que conectava o quarto principal a 3 outros pontos da propriedade, incluindo a área de brinquedos e o zoológico particular. A existência dos túneis foi confirmada em documentos judiciais de 2003, durante a investigação criminal contra Jackson. Os túneis tinham altura suficiente para um adulto caminhar sem se curvar, iluminação elétrica própria e portas com travamento eletrônico controlado exclusivamente do quarto principal. Investigadores que inspecionaram os túneis documentaram a presença de câmeras de monitoramento instaladas em intervalos regulares, todas conectadas a um sistema de gravação localizado em uma sala sem janelas no subsolo da propriedade. O sistema de gravação tinha capacidade para armazenar até 90 dias de imagens simultâneas de todas as câmeras. A existência dessa infraestrutura nunca foi explicada publicamente por Jackson ou por seus representantes legais. O cantor Prince construiu em sua propriedade em Paisley Park, em Chanhassen, Minnesota, uma série de cômodos sem identificação nos projetos arquitetônicos oficiais registrados na prefeitura. Após sua morte em 2016, quando a propriedade foi aberta para inventário, funcionários e advogados encontraram 6 cômodos que não constavam em nenhuma planta aprovada pelo município. Um deles era um estúdio de gravação completamente isolado acusticamente, com paredes duplas preenchidas com material de absorção sonora, localizado no subsolo da estrutura principal. Outro era um arquivo físico com mais de 2.000 rolos de fita magnética contendo gravações inéditas, armazenados em condições de temperatura e umidade controladas. O município de Chanhassen abriu uma investigação sobre as construções não registradas. A investigação foi arquivada após a família de Prince regularizar os documentos retroativamente. O caso mais perturbador documentado pertence a uma propriedade em Los Angeles cujo proprietário original foi identificado apenas como empresário do entretenimento em registros judiciais de 2011. A mansão, localizada no bairro de Holmby Hills, foi comprada em 2005 por $42 milhões. Durante uma reforma em 2010, trabalhadores da construção descobriram uma sala de aproximadamente 40 metros quadrados completamente vedada, sem portas ou janelas, localizada entre as paredes do 2º e 3º andares da estrutura. A sala tinha ventilação própria através de dutos camuflados e fiação elétrica conectada ao sistema principal da casa. O acesso original era feito por um painel removível no interior de um armário embutido. Autoridades foram notificadas pelos trabalhadores. A investigação posterior identificou que a sala havia sido construída durante a reforma original da propriedade, em 1987, por um proprietário anterior não identificado publicamente. O caso permanece sem resolução definitiva nos registros do Departamento de Polícia de Los Angeles. A mansão de Hugh Hefner na Playboy Mansion, em Holmby Hills,
tinha um túnel subterrâneo que conectava a propriedade à casa vizinha, pertencente ao ator Jack Nicholson. A existência do túnel foi confirmada por Nicholson em uma entrevista de 2012. O túnel tinha aproximadamente 80 metros de extensão, revestimento de concreto e iluminação elétrica. Nicholson afirmou que nunca havia usado o túnel pessoalmente e que só soube da sua existência quando comprou a propriedade vizinha, em 1981. Documentos da Prefeitura de Los Angeles não registram a existência do túnel em nenhuma das duas propriedades. Quando a Playboy Mansion foi vendida em 2016 por $100 milhões, o comprador, Darren Metropoulos, confirmou a existência do túnel após assumir a propriedade e declarou que o mandaria selar. O que esses espaços ocultos revelam é que o excesso nas mansões de celebridades não se limita ao visível. Em vários casos, o que foi construído para permanecer escondido representa o aspecto mais extremo de tudo que essas propriedades contêm. A pergunta feita no início era simples: qual celebridade foi longe demais com sua mansão? Depois de tudo que foi documentado aqui, a resposta não é uma pessoa. É um padrão que se repete independentemente do nome, do país ou da década. Nicolas Cage comprou 15 propriedades simultâneas, perdeu 11 delas para a Receita Federal e ainda assim voltou a comprar imóveis extravagantes após regularizar sua situação financeira. Em 2018, ele adquiriu uma propriedade em Lisboa, Portugal, por €2 milhões. Em 2022, comprou um castelo medieval na Baviera, na Alemanha, por €2.300.000. O castelo não tem sistema de aquecimento central, e Cage visitou a propriedade apenas 2 vezes desde a compra. Mike Tyson, após perder sua mansão com os Tigres em Ohio, declarou publicamente em 2017 que o período em que viveu com os animais dentro de casa foi o mais feliz de sua vida. Ele ainda possui um tigre de estimação, mantido legalmente em uma propriedade no estado de Nevada. Michael Jackson manteve Neverland fechada e sem manutenção por 6 anos antes de sua morte. O custo de manutenção da propriedade vazia chegava a $260 mil por mês, apenas em segurança, jardinagem e sistemas básicos. Após sua morte em 2009, a propriedade ficou mais 6 anos abandonada, antes de ser vendida parcialmente em 2015 por um valor 22% abaixo do avaliado. O dado que resume tudo está nos números gerais. Um estudo publicado pela firma de consultoria imobiliária Knight Frank, em 2021, analisou 143 propriedades de celebridades vendidas nos Estados Unidos entre 2010 e 2020. A conclusão foi que 81% dessas propriedades foram vendidas abaixo do valor investido em reformas e personalizações. A média de perda foi de 38% sobre o total gasto em modificações. Em outras palavras, cada dólar gasto em piscinas em formato de guitarra, quartos de espelho veneziano, túneis subterrâneos e sistemas de som com 146 zonas independentes, retornou 62 centavos no momento da venda. A garagem de Jerry Seinfeld em Manhattan, com seus 47 carros em 3 andares subterrâneos, é tecnicamente o item de maior valor por metro quadrado em qualquer propriedade residencial documentada na história de Nova York. O custo de construção foi equivalente a $234 mil por metro quadrado, valor superior ao de apartamentos de luxo no mesmo bairro. O quarto de Celine Dion, revestido de espelhos venezianos, afastou compradores por 2 anos. A piscina de Birdman foi selada por ordem judicial. Os túneis de Neverland foram documentados em processos criminais. A sala sem portas em Holmby Hills permanece sem explicação nos arquivos da polícia de Los Angeles. O limite que essas mansões ultrapassaram não foi financeiro, foi o limite entre uma residência e algo para o qual não existe categoria adequada. Não é museu, não é hotel, não é instalação industrial, não é zoológico, mas contém elementos de todos esses. O resultado, em todos os casos documentados, foi uma propriedade que servia perfeitamente a uma função específica para uma única pessoa e se tornava completamente inútil para qualquer outra. O fato final que resume essa lista inteira: a mansão mais cara já construída por uma celebridade nos Estados Unidos, avaliada em $250 milhões e pertencente a um empresário do setor de tecnologia que também é músico amador, ficou à venda por 4 anos sem receber uma única oferta formal. O proprietário reduziu o preço para $175 milhões em 2023. Ainda está à venda.